Em 8 de abril é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data serve para conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção de uma das doenças que mais matam no mundo. A oncologista Mariana Cunha vai tirar dúvidas sobre a doença e dar dicas de cuidados. Boa tarde, Mariana. O que é o câncer? Boa tarde, André. Obrigada pelo espaço importantíssimo. Um dia de conscientização e de esclarecimentos, né? O câncer são células do nosso organismo, André, que perdem a função adequada, são células que se originam do nosso próprio corpo e que em determinados momentos, motivados por mutações, alterações do ambiente, de coisas que a gente come, às vezes por questões genéticas, hereditárias, essas células perdem a função que elas têm no intestino, no pulmão, na pele, na mama, e passam a exercer uma função errada, e por isso elas acabam se tornando feias, estranhas, criando tumorações, marcas no nosso corpo, que são identificadas pelos exames, e essas células, por não terem uma função adequada no órgão que ela se originou, ela acaba adquirindo potencial de ir para outros órgãos, de dar disfunções, alterações àqueles órgãos. Então, as células do câncer são células originadas do nosso próprio corpo e perdem uma função adequada e se tornam feias, estranhas e mal funcionantes, que a gente dá o nome, então, de câncer, né? De alteração disforme, alteração que não tem um controle adequado pelo nosso próprio corpo também. E às vezes a gente ouve uma pessoa dizer que tinha um tumor benigno, outros tinham um tumor maligno. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de tumores? Uma boa pergunta. Até recentemente, André, a gente tem questionado essa determinação, porque o crescimento de células no nosso corpo, nem sempre ele é o câncer. Tem muitas vezes que a gente tem crescimentos no nosso corpo, de estruturas do nosso corpo, que formam conglomerados, uma associação de células que não necessariamente têm características que vão poder invadir outros órgãos e tecidos, que vão causar doenças. Esse aglomerado de célula, por exemplo, a gente vê aglomerado de célula quando a gente bate, né, forma um calo ósseo, para poder estar para um processo de cicatrização. É um aglomerado de células ali, originadas do nosso próprio corpo, mas que mantém a função de osso. Então, esse tecido que se acumulou ali, que a gente dá um nome de tecido anormal, de tumoração, ele é, na verdade, funcionante ainda, ele ainda executa o que é padrão. Então, ele é considerado benigno. Aquele aglomerado de células que formam uma tumoração, que formam um nódulo ou uma massa, uma alteração naquele órgão ou tecido e que perde a sua função original e que adquire outras funções do mal, ele gera, assim, ele carrega em si o nome de tumor maligno, pela capacidade que ele começa a ter, inclusive de invadir outros órgãos. A característica que ele adquire nesse processo é que vai fazer com que um aglomerado de células possa ser chamado de benigno ou maligno. Isso só é possível, na maioria das vezes, através de biópsia, né, da análise da estrutura dessas células, desse aglomerado de células que está ali presente. E Mariana, existe uma causa definida para o câncer, para esses tumores que surgem no nosso organismo? Em várias, né, André? Difícil as pessoas, às vezes, aceitarem que isso, inclusive, está no nosso meio ambiente, nas escolhas que a gente faz para o nosso dia a dia. Já é conhecido, 80% dos tumores que a gente já conhece, já estudou bastante, eu digo a medicina, a gente já consegue estabelecer a relação causal, a causa, como aquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente se expõe, por exemplo. A exposição solar descoordenada, a exposição solar em demasia, em excesso, pode trazer alterações na pele, gerando melanoma. Não é alteração, não é exposição solar pequena e esporádica, não. Exposição sem proteção solar, em horários que a gente sabe que tem um índice de incidência de raios ultravioleta maior, o consumo exagerado de carnes processadas, né, aquelas carnes muito industrializadas, e que linguiça, bacon em excesso, podem trazer prejuízo e mudar as células do nosso intestino, podendo levar, assim, ao câncer de intestino, do câncer de cólon e de reto. A obesidade, os processos inflamatórios da obesidade, podendo ser hoje completamente atribuídos a vários tipos de cânceres de mama, câncer de útero, o cigarro como fator de risco para o câncer de pulmão, especialmente também os tumores da cavidade oral, da boca, da traqueia, do esôfago proximal. Então, todos esses são fatores de risco que a gente chama de modificáveis, que estão no nosso ambiente, que a gente pode e deve tentar
de todas as formas, evitar ao longo da nossa vida. Um dos motivos dessa campanha do 8 de abril é esse, é a conscientização de que o câncer pode ser uma doença prevenível. A gente sabe que essas células estão no nosso corpo, as nossas células estão continuamente passando por transformação, e ao entrarem em contato com a poluição, com o meio ambiente, com essas agressões da nutrição, da dieta, uma falta de exercício físico, sedentarismo, além do estresse que nós todos estamos sujeitos, né, ao longo da vida, estresse de doenças, estresse do dia a dia, de cotidiano, vão fazer com que essas células que estavam normais passem por transformações e possam gerar um câncer. Então, muita gente pergunta por que a gente está vendo uma explosão de casos de câncer atualmente? Além das explicações, né, mais razoáveis que a gente tem de que a população está envelhecendo, e o próprio processo de envelhecimento faz com que essas células que são normais percam a capacidade de produzirem o que elas devem produzir, de funcionarem de forma adequada, e isso predispor ao câncer, a gente já tem que lembrar que a população está sujeita a uma mudança comportamental, especialmente a população ocidental, né, do nosso país e do Ocidente, ao tipo de alimentação com muito mais produtos industrializados, a gente, né, descasca menos e desembrulha mais, a gente acaba consumindo mais álcool, consumindo mais produtos aí, vamos lembrar do vape, né, que é esse cigarro eletrônico na população jovem, infelizmente trazendo, né, vão ser responsáveis por problemas sérios de saúde a longo prazo. Então, tudo isso vem transformando o ambiente em que o câncer tem se desenvolvido. E, além de tudo, a gente lembra que os acessos aos métodos diagnósticos melhoraram drasticamente. Então, há tempos atrás, as pessoas não só morriam mais jovens, morriam mais cedo, e não viviam a expectativa de vida que a gente sabe que tem que viver para que o câncer possa se desenvolver, já que é do envelhecimento da população isso poder acontecer, mas também o acesso aos exames que de fato trazem o diagnóstico, né, que a gente não tinha há décadas passadas e hoje a gente tem, né, felizmente, com mais facilidade, cada vez mais as pessoas buscando cuidar da sua saúde, com isso os diagnósticos cada vez também mais presentes na nossa sociedade. Aí fica o grande alerta, então, pelo que você disse aí, Mariana. 80% dos casos de câncer 80%. São fruto do nosso comportamento, né? Tem que refletir, tem que mudar. Muito obrigado pelas orientações, pelos esclarecimentos. Imagina. Uma ótima tarde, viu? Obrigada a vocês. Ótima tarde.